Sejam bem-vindos. Antes de começar, gostaria de saber a que horas e de onde está falando. Não esqueça de deixar um like, isso ajuda demais o canal. Meu primo Reed era dono de uma pequena cabana independente, bem no meio das colinas do leste do Kentucky, na região dos Apalaches. Um lugar profundo e intrincado. Nem sequer estava marcado na maioria dos aplicativos de GPS. Se você quisesse encontrá-lo, precisaria de alguém como o Reed para explicar o caminho, usando pontos de referência que não faziam sentido até que você estivesse bem em cima deles. Pegue a bifurcação de cascalho perto do antigo cemitério. Se você passar pelo riacho com a ponte enferrujada, foi longe demais. Ele me ligou do nada numa manhã de domingo. Só disse: "E ali, cara? Vou pro Ohio por uma semana. Preciso conhecer a família da Heather. Você vai fazer alguma coisa?" Eu não estava. Tinha acabado de terminar um trabalho temporário em Lexington e ainda não tinha fechado mais nada. Ele perguntou se eu poderia ficar de olho no lugar por alguns dias, cuidar dos cachorros, verificar o propano, esse tipo de coisa. Parecia uma pausa fácil, sem distrações, sem trabalho, apenas uma semana tranquila na floresta. Perguntei o que eu precisava saber. Ele listou algumas coisas. Alimente os cães 2 vezes ao dia, certifique-se de que o propano não acabou, verifique o gerador ocasionalmente. Então ele disse algo estranho. Ah, e não deixe o portão aberto. Que portão? Perguntei, pensando que talvez houvesse gado ou algo assim. Você vai ver, respondeu, e mudou de assunto. A viagem até lá levou cerca de 7 horas. As últimas foram por estradas sinuosas que ficavam cada vez mais estreitas, como se as colinas estivessem se fechando sobre mim. Quando saí da estrada principal e cheguei ao trecho de cascalho, perdi o sinal do celular. Não apenas o sinal, era como se meu telefone tivesse esquecido que redes existiam. O GPS parou de atualizar. Parecia que eu estava desaparecendo do mapa. A cabana de Reed ficava no alto de uma colina íngreme, escondida sobre uma copa de árvores centenárias. Um desvio estreito levava a uma clareira com espaço suficiente apenas para o meu carro e o que parecia ser o esqueleto de uma velha caminhonete. Não tinha janelas nem rodas, apenas uma estrutura enferrujada, inclinada para o lado, como se tivesse caído de um avião. O lugar estava completamente silencioso. Sem vento, sem canto de pássaros, sem inseto zumbindo. Apenas uma quietude que parecia não natural. Os cachorros desceram os degraus da varanda quando eu saí do carro. Eram grandes, não de um jeito assustador, mas com patas pesadas e aparência séria. Pelos grossos, olhos brancos que lhes davam um olhar fantasmagórico. Um deles tinha uma orelha cortada e uma mancha de pelo mais escura no ombro. Aquele era o Benny. O outro, um pouco mais robusto, era o Rook. Eles não latiram, nem rosnaram, apenas ficaram me observando. Depois se viraram e voltaram calmamente para a varanda, como se esperassem que eu os seguisse. A cabana em si era aconchegante, mas claramente habitada por alguém que não esperava ou não queria companhia. Uma sala grande com lareira, um sofá velho, uma pequena cozinha e uma escada estreita que levava a um loft com um colchão no chão. Sem Wi-Fi, sem TV, um rádio de ondas curtas no balcão e uma pilha de livros de bolso surrados eram os únicos indícios de entretenimento. Reed havia deixado um bilhete na pia com alguns lembretes. Os cães são alimentados às 7 e às 18 horas. Válvulas de propano na parte de trás. Lanternas carregadas. Não se esqueça da trava traseira. Tentei a trava naquela primeira noite e entendi por que ele escreveu aquilo. Uma das portas traseiras não fechava completamente a menos que você colocasse uma cadeira contra ela ou forçasse o ferrolho.
A cabana tinha 3 portas no total e cada uma com um tipo diferente de fechadura. A da frente era uma fechadura sem chave. A lateral tinha uma barra deslizante. A de trás usava uma velha trava giratória que não alinhava mais direito. Os 2 primeiros dias foram realmente ótimos. Caminhei pelas trilhas atrás da cabana, sentei na varanda com um livro, deixei os cachorros andarem livremente enquanto cortava lenha como se soubesse o que estava fazendo. Era um lugar tranquilo, do tipo que a vida moderna já não oferece. Chato, sim, mas o tipo de tédio que clareia a mente. À noite, acendia as lamparinas a óleo. Reed tinha algumas espalhadas caso o gerador falhasse. Me acomodei com um livro de bolso ou simplesmente fiquei sentado perto da lareira. Os cães se enroscavam perto da porta. Notei que a luz de movimento nos fundos às vezes se acendia, apenas um flash iluminando brevemente a floresta antes de desaparecer. Presumi que fossem veados, talvez guaxinins. Os cães nunca reagiam. Levantavam a cabeça, olhavam para a janela e voltavam a dormir. Foi só na 3ª manhã que algo pareceu estranho. A lixeira havia sido movida. Eu a deixara ao lado do galpão, bem presa, entre uma pilha de lenha e a parede dos fundos. Mas quando saí naquela manhã, ela estava a uns 4 metros de onde eu a colocara. Ainda em pé, ainda selada, sem marcas de dentes ou arranhões de garras, apenas movida. E não era leve. Era uma daquelas de plástico resistente com rodas. Não rolou. Alguém a ergueu. Dei de ombros. Disse a mim mesmo que talvez o vento a tivesse empurrado, ou talvez eu tivesse me esquecido de onde a colocara. Arrastei-a de volta, encostei-a firmemente no galpão de novo e não pensei mais nisso. Até aquela noite. Durante nossa caminhada habitual antes de dormir, Benny parou abruptamente na trilha. Nenhum som. Apenas ficou congelado, olhando para as árvores à nossa esquerda. Seu corpo ficou rígido, a cauda baixa. Rook se moveu atrás de mim, sem latir. Apenas emitiu um rosnado baixo, quase inaudível. Mais um aviso do que qualquer outra coisa. Examinei as árvores. Não vi nada, mas senti como se houvesse algo ali. Não me observando, esperando. Ficamos ali por muito tempo. Por fim, simplesmente me virei e voltei. Não disse nada aos cães. Apenas voltei à cabana devagar. Eles me seguiram sem hesitar. Às 2 da manhã, acordei com a luz de movimento traseiro piscando. Virei-me para olhar o relógio e... algo se mexeu na janela ao lado. Havia uma mão na tela. Dedos longos pressionavam levemente a malha, movendo-se lentamente como se estivessem sentindo a textura. Como se estivessem... curiosos. As unhas eram longas. A pele áspera, seca, talvez rachada. Eu não me mexi. Os cães também não. Ambos sentaram, mas nenhum latiu. Apenas olhavam fixamente para a janela, orelhas abaixadas, completamente silenciosos. A mão se retraiu após alguns segundos. Fiquei ali, congelado, até amanhecer. Na manhã seguinte, verifiquei tudo. Circulei a cabana, nenhuma pegada, nada na varanda. A porta do galpão estava aberta, embora eu a tivesse trancado no dia anterior. A única marca estava na tela do quarto. Uma mancha escura e oleosa, como se alguém tivesse passado carvão ou sangue seco nela. Naquela noite, arrastei uma cadeira até a maçaneta da porta dos fundos e levei os 2 cachorros para o quarto. Deixei a lanterna acesa, liguei o rádio no modo estático, só para preencher o silêncio, e me sentei na cama esperando.
Às 3h27, alguém bateu na porta da frente. 3 batidas lentas, medidas, não altas, apenas intencionais. Parei de respirar. Os cães levantaram a cabeça novamente, mas não rosnaram. Não fui até a porta. Eles apenas olharam. Outra série de batidas veio, mais suave dessa vez, quase gentil. Depois, nada. Esperei. Não me movi. 5 minutos se passaram, talvez mais. Então, ouvi o cascalho estalando do lado de fora da janela. Mais de um conjunto de passos, suaves, firmes, circulando a cabana. Então, ouvi o sussurro. Não eram palavras, não era uma língua, apenas um som de respiração ritmada em camadas. Cliques, ruídos na garganta, algo como um zumbido passando por um ventilador quebrado. Uma voz no início, depois 2, depois mais. Ela subia e descia em ondas, formando um canto pulsante e desconexo que fez minha pele arrepiar. Fiquei sentado ali com os joelhos dobrados e uma mão firme na coleira de cada cachorro. Benny tremia. Rookie estava alerta, mas nenhum dos dois se moveu. Depois de 10 minutos, parou. Tudo ficou quieto. Eu não dormi. Apenas esperei o sol nascer. Assim que amanheceu, fiz as malas, coloquei tudo no carro, assobiei para os cachorros e dirigi. Não me importei em deixar bilhete, nem em reabastecer o tanque de água. Eu só precisava ir embora. Na metade da estrada de cascalho, passei por um trailer que juro nunca ter visto ali antes. Na frente dele estava um homem descalço, sem camisa, com os braços pendurados ao lado do corpo. Ele não acenou, não sorriu, não fez menção alguma. Apenas me observou passar, olhos fixos no para-brisa. Quando finalmente recuperei o sinal de celular, liguei para o Reed e contei tudo para ele. Ele não riu, não tentou me acalmar, apenas ficou em silêncio. Então disse: "Sim, você os viu." Ele continuou: "Eles existem há gerações. Não são exatamente pessoas nem animais. Algo entre os dois. Algo que fica escondido, a menos que você esteja sozinho. E mesmo assim, só se eles acharem que você notou. Eles não batem a menos que queiram alguma coisa. E se você revidar ou responder, às vezes eles interpretam isso como um convite." Perguntei se alguém já chamou a polícia. Ele soltou uma risada seca, sem humor. "Eles não vêm aqui a menos que alguém morra. Mesmo assim, não à noite. Saí naquele mesmo dia e nunca mais voltei." Reed vendeu a cabana algumas semanas depois. Torne-se membro do canal e tenha acesso antecipado aos vídeos. Não se arrependerá. Eu tinha 34 anos quando isso aconteceu. A cabana pertencia a um antigo amigo da faculdade chamado Rowan. Éramos amigos na escola, unidos por causa de filmes de terror ruins e aulas de filosofia. Mas, depois de se formar, ele meio que sumiu do mapa. A última notícia que tive foi que ele havia se mudado para o Tennessee para trabalhar em uma organização sem fins lucrativos de conservação. A próxima coisa que soube foi que ele estava vivendo completamente isolado, construindo uma cabana na floresta, como um turô dos Apalaches. Então, do nada, ele me enviou um e-mail. Disse que iria para o Alasca por algumas semanas e precisava de alguém para cuidar de sua casa enquanto estivesse fora. "Os cães precisam de companhia", ele escreveu.
Além disso, a instalação solar está com falhas. Na época, eu trabalhava como freelancer em um apartamento minúsculo em Asheville e estava começando a perder a cabeça de tanto ficar em ambientes fechados. A ideia de passar 3 semanas na floresta parecia a pausa que eu não sabia que precisava. Disse sim. Ele me enviou um mapa desenhado à mão, com anotações como: não confie no Google Maps depois de Miller's Fork, e observações sobre a depressão no cascalho antes da área de exploração madeireira. Chegar lá foi um dia inteiro de provação. A estrada pavimentada virou cascalho, depois terra e, finalmente, quase nenhuma estrada. Quando cheguei à clareira, já era fim de tarde. O sol se escondia atrás das árvores e os cães, 2 animais enormes chamados Baxter e Juniper, vieram correndo em direção ao caminhão como se eu fosse um velho companheiro de matilha. A cabana de Rowan era exatamente o que você imaginaria. Uma estrutura de madeira de um cômodo só, com um mezanino, uma fogueira na frente e um galpão com venezianas de aço, acorrentado e trancado com cadeado. Não havia eletricidade, exceto por um pequeno painel solar com gerador de reserva. A água vinha de um tanque de nascente conectado à pia. Sem Wi-Fi, sem sinal de celular, apenas árvores e os sons que seu cérebro não está mais acostumado a interpretar. Os primeiros dias foram maravilhosamente sem incidentes. Acordei cedo, caminhei com os cachorros, li livros à luz de uma lâmpada de propana e senti meus ombros começarem a relaxar. Havia algo estranhamente reconfortante naquela rotina. O silêncio não era assustador, era limpo, sem poluição sonora, sem ruído de fundo constante. Naquela terceira manhã, porém, algo pequeno me confundiu. Um dos marcadores de trilha que Rowan havia pendurado ao redor da propriedade estava faltando. Ele usava tiras de fita plástica azul brilhante para marcar os circuitos do perímetro, e eu tinha certeza de que havia uma amarrada numa árvore logo depois da bifurcação da ravina. Mas quando cheguei lá, ela havia sumido. Cheguei a dar a volta, me perguntando se havia me lembrado errado. Não, estava simplesmente faltando. Não pensei muito sobre isso. Imaginei que talvez um veado tivesse passado e a arrancado ou que o vento a tivesse levado. Substituí por uma nova fita do rolo que Rowan guardava na caixa de suprimentos e segui em frente. Naquela noite, os cachorros não se acalmaram. Eles andaram pela cabana como se estivessem tentando mapeá-la pelo cheiro. Orelhas baixas, rabos se contraindo, focinhos praticamente colados ao chão. De vez em quando, um deles parava e olhava fixamente para a porta dos fundos. Então o outro se juntava a ele, parados ali como sentinelas. Isso me deixou nervoso. Fiquei parado na varanda com uma lanterna por uns 10 minutos, varrendo a floresta. Esperava ver o brilho de olhos ou ouvir algum farfalhar. Nada. Apenas escuridão densa e imóvel. Tranquei a porta e deixei a lanterna acesa. Por volta das 2h20, eu tinha acabado de começar a cochilar no sótão, quando os 2 cachorros se lançaram contra a janela da cozinha. Latir nem era a palavra certa. Era um som gutural, furioso, como se tentassem rasgar o vidro com os dentes. Foi tão repentino que quase caí do colchão. A parte mais estranha, eu não me mexi. Não fui olhar, fiquei sentado ali, congelado, com o coração batendo forte nos ouvidos. Não era medo, era como se cada parte de mim soubesse que eu não deveria me aproximar, como se até virar a cabeça fosse quebrar alguma coisa. Estendi a mão, apaguei a lanterna. Então, de repente, os cachorros pararam, como se alguém tivesse apertado o botão de pausa, sem ofegar, sem andar de um lado para o outro, sem bufar baixinho como cães fazem depois de latirem, apenas silêncio.
Durou tanto que comecei a me perguntar se eles haviam desmaiado. Eles não dormiram o resto da noite. Eu também não. Na manhã seguinte, saí e dei a volta até a janela. Foi quando vi. Na lama abaixo do parapeito havia uma pegada. Descalça, larga, com os dedos anormalmente afastados. Dava para ver claramente onde o arco e o calcanhar afundaram. E era fresca. O chão não estava molhado há dias. O que quer que a tivesse deixado esteve ali a noite anterior. O que mais me impressionou foi o ângulo. Não parecia apenas alguém passando. A pessoa estava de frente para o vidro, inclinada. Naquela tarde, levei os cães para um circuito mais longo, subindo a serra e contornando os fundos da propriedade, só para não ficar na cabana por um tempo. Imaginei que algum eremita estranho pudesse estar por perto. Não é inédito. Quando passamos pelo mesmo local onde a fita adesiva havia sumido, notei algo enfiado na base de um cedro. A princípio, achei que fossem apenas detritos, mas ao me aproximar vi claramente um pequeno boneco de palito. Galhos amarrados com barbante e algo que parecia ser tendão seco ou casca descascada. O tronco estava enrolado em um pedaço de plástico azul, o mesmo tipo de fita que Rowan usava. Os braços eram longos e dobrados em ângulos estranhos, como se tivessem sido torcidos de propósito e não deixados ao acaso. Estava enfiado profundamente nas raízes, como se devesse estar escondido. Mas foi encontrado. Não toquei. Virei-me e voltei direto. Naquela noite, fui ao galpão. Eu estava ignorando, mas algo em mim precisava ver o que havia lá dentro. A fechadura era velha e desajeitada. Abria com um alicate de corte que Rowan deixara na pilha de lenha. Dentro havia lonas, feijão enlatado, corda e um antigo rádio bidirecional. Mas escondidas atrás de uma pilha de baldes estavam 2 longas lanças de caça, feitas à mão, pesadas. Uma delas tinha uma crosta marrom avermelhada na ponta. Não era ferrugem, era outra coisa. Não investiguei, apenas fechei a porta e a tranquei novamente. Às 4h17, a voz veio. Não de fora, não da varanda ou do quintal. Da parede. Falou apenas uma vez, lenta e áspera, como se não usasse palavras havia anos. Ele não se foi. Ele ainda está aqui. Não foi um sussurro. Estava dentro da parede, como se as próprias madeiras estivessem formando o som. Os cães ganiram e rastejaram para debaixo da escada do sótão sem emitir um único latido. Eu não respirei. Não respondi. Fiquei perfeitamente imóvel e esperei. De manhã, carreguei água e desci a serra mais do que antes. Foi lá que encontrei a bacia. Havia um poço fundo com 2 postes de suporte quebrados no topo. Dentro havia ossos, grandes, limpos, dispostos em forma de anel nas bordas, como se alguém os tivesse colocado ali de propósito. Parecia quase cerimonial. Então me virei e percebi movimento na encosta distante. Alguém estava agachado no mato, observando, a pele manchada de lama ou sangue seco. Sem roupas, sem som, apenas aquela inclinação de cabeça e a sensação de que já estavam ali muito antes de eu perceber. Não gritei. Não agarrei os cachorros. Apenas corri. Naquela noite, empurrei a geladeira para frente da porta e carreguei a espingarda que Rowan mantinha escondida acima da partilheira. Ao nascer do sol, eu já havia decidido. Joguei tudo na caminhonete, chamei os cachorros e dirigi até meu GPS piscar de volta à vida em uma pequena cidade chamada Wilkins Hollow.
Parei em um posto de gasolina e usei o telefone público para deixar um recado para Rowan. Disse a ele que o lugar estava bom. Disse que saía alguns dias antes para pegar um serviço de volta para casa. A entrega era para a estação de vigilância de Tug Hollow. É um antigo posto de observação de incêndios escondido nas profundezas dos Apalaches, depois do marcador de milha 42. Um daqueles lugares onde a estrada pavimentada simplesmente desiste e a floresta começa a tomar de volta o que sobrou. O guarda florestal estacionado lá havia solicitado uma bateria de reposição e algumas rações de reserva. Coisas rotineiras. Disseram-me que alguém estaria lá para me encontrar na cabana. Eu só tinha feito aquela viagem 2 vezes antes, ambas durante o dia e com outra pessoa no banco do carona. Dessa vez, eu estava sozinho. Cheguei ao cume pouco depois das 6. O sol já havia se posto atrás das montanhas e aquela neblina de princípio de verão começava a se formar rapidamente. Quando cheguei ao atalho de cascalho, mal conseguia ver 2 carros à minha frente. Haviam me avisado que eu poderia ter que caminhar um pouco, pois o último trecho não era bom para veículos. Imaginei que um pouco significava uns 400 metros, talvez 800. Acabou sendo mais como 2,5 quilômetros. E claro, eu estava arrastando uma caixa térmica cheia de suprimentos em um carrinho de mão frágil, que quicava para os lados toda vez que batia em uma pedra. Devo ter lutado mais com aquela coisa do que a puxado. Quanto mais fundo eu ia, mais silencioso ficava. Não exatamente silencioso, apenas abafado, como se tudo estivesse se segurando. Nenhum pássaro, nenhum inseto, nenhum farfalhar no mato. Só eu e os sons das rodas do carrinho saltando sobre pedras e o estalo ocasional de um galho sob meus pés. De vez em quando, eu ouvia o rangido de alguma árvore acima de mim. Aquele som assustador de gemido, como se a floresta inteira estivesse se inclinando lentamente. Eu não me assusto facilmente, mas depois de uns 20 minutos, comecei a sentir aquela sensação de formigamento que se tem quando alguém está te observando. Você sabe qual é? Na nuca, entre as escápulas. Parei uma vez e me virei. Nada, apenas árvores e neblina. Mesmo assim, não gostei. A estação finalmente apareceu, escondida em uma clareira. Parecia menor do que eu me lembrava. Uma cabana simples sobre palafitas, com uma escada de metal levando a uma varanda envolvente. O tipo de estrutura que deveria ter algum tipo de vida. Luzes na janela, talvez um rádio crepitando ou o latido de um cachorro que ouviu minha chegada. Mas havia um silêncio mortal. Nenhuma luz, nenhum movimento. Subi a escada, quase esperando que a porta se abrisse com um rangido ou que alguém chamasse. Nada. A porta estava bem fechada, as persianas abaixadas. Bati. 3 voltas firmes. Esperei. Bati outra vez. Ainda nada. Então reparei na maçaneta. A fechadura estava torta, torcida na base, como se tivesse sido atingida com força por alguma coisa. Não parecia arrombada, parecia partida. Dei um pequeno empurrão na porta e ela se abriu mais ou menos pela metade. O interior estava uma confusão. O colchão jogado para o lado, as gavetas arrancadas e despejadas no chão. Latas de ração vazias espalhadas, como se alguém as tivesse chutado. Mas, estranhamente, algumas coisas não tinham sido tocadas. As botas do guarda florestal estavam alinhadas ao lado da cama. Seu casaco estava pendurado na porta, limpo e arrumado,
A mochila estava encostada à parede, com o zíper fechado. Não fazia sentido. Era como se alguém tivesse vasculhado o local à procura de alguma coisa, mas destruído apenas o que não importava. Tava tudo bem, mas não era como das outras vezes em que vi cenas assim. Não entrei. Fiquei ali parado na porta, com uma mão ainda na maçaneta, tentando entender o que eu estava vendo. Pensei que talvez ele tivesse se machucado, se perdido na mata. Talvez um animal tivesse invadido a casa. Mas não havia sangue, nem rastros, nem bilhete. Só um caos controlado. Por fim, dei um passo para trás e deixei o cooler na varanda. Eu não queria mais estar ali. A mata havia mudado. Não estava mais parada. Parecia que estava me observando de volta. Mal tinha andado uns 45 metros pela trilha quando a vi. Os novos caminhos, sem exagero, não estava lá na entrada. Era como se algo tivesse cavado um corredor entre as árvores, reto, deliberado. Galhos quebrados, arbustos achatados. De jeito nenhum eu não percebi isso da primeira vez. A trilha parecia nova e larga, como se tudo que passasse por ali não se importasse com o que pisoteasse. Eu deveria ter ignorado. Deveria ter continuado andando, avisado o caminhão. Mas não o fiz. Saí da trilha principal e a segui. A trilha ficava mais estranha à medida que eu avançava. As árvores se inclinavam mais. O chão começou a afundar e subir como uma estrada velha, deformada pelo tempo. Comecei a ver coisas. Pequenos pedaços de entulho meio enterrados na terra, embrulhos velhos, tecido rasgado, uma fivela enferrujada, vidro quebrado, tão opaco pelo tempo que mal refletia a luz. Então eu vi. Laranja brilhante, partido ao meio. Fez um apito. Problema florestal padrão. Apenas jogado lá como se tivesse sido derrubado ou deixado. Mais adiante, encontrei uma camisa rasgada na frente, sem mangas, com um bolso manchado de escuro. Ela havia sido presa a um galho de árvore com um pedaço de pau irregular. Eu apenas a encarei. Não parecia algo que alguém deixou cair. Parecia algo que alguém queria que eu visse. Foi quando me virei. E foi então que a floresta começou a sussurrar. Não palavras, apenas movimento, peso deslocando, um galho rangendo apenas uma vez, uma respiração inalada e nunca mais solta. Não vi nada a princípio, mas sabia que havia algo lá fora, mais de um. Eles não estavam me perseguindo, estavam observando, espreitando em silêncio. Então, algo pequeno e chapado atingiu minha perna. Olhei para baixo e quase pisei nele. Um dente humano. Ele ainda tinha um pedaço de gengiva grudado na raiz. Eu me perdi. Virei e corri, atravessando o mato como um cervo em pânico. Não me importava com o caminho. Não me importava com a direção. Só precisava me mover rápido. Debatendo-me entre os galhos, arranhando os braços, rasgando a camisa. Meu tornozelo quase cedeu quando voltei para a velha trilha. Mas continuei. Foi quando os vi. 3 figuras agachadas. Pele da cor de cinza, escorregadia de lama e sujeira. Tiras de couro enroladas em seus corpos. Uma delas usava um colar. Dedos entrelaçados com cenui. Não ossos. Carne. Ainda cheia, preservada de alguma forma. Mas a pior parte eram os olhos. Não brilhavam, não como os de um animal selvagem. Eram focados, atentos. Eles não gritaram, não atacaram, apenas observaram. E então me seguiram. Cheguei ao caminhão tremendo, deixei cair as chaves, peguei-as, deixei cair novamente,
Finalmente consegui colocá-las na ignição e arranquei com tanta força que os pneus chutaram o cascalho na metade da colina. Não olhei para trás. Quando cheguei ao posto da guarda florestal, disse a eles que a cabana havia sido arrombada e que o guarda florestal não estava lá. Só isso. Deixei todo o resto de fora. O dente, a camisa, as coisas que me seguiram por entre as árvores. 2 dias depois, o posto de Tug Hollow desapareceu do mapa florestal. 3 semanas depois, colocaram um pequeno aviso. Estrada após o marcador de milha 42, fechada para manutenção sazonal. Nenhuma grande atualização. Sem perguntas. Apenas apagada. Mas não parou. Cerca de um mês depois, fui enviado para deixar equipamento para uma equipe de trilha a 16 quilômetros ao sul. Peguei a estrada de exploração madeireira errada. Tentei voltar, mas a floresta era tão densa que tive que sair para verificar meus ângulos. Foi quando eu vi uma mandíbula humana pregada em uma árvore, na altura do peito, ainda molhada. Abaixo dela, um símbolo esculpido de forma rudimentar. 2 x's empilhados sobre um círculo. Desde então, vi mais. Um cadarço de bota amarrado com um nó preciso em um galho baixo. Um osso de dedo enfiado com um barbante e pendurado como um amuleto. Sempre em lugares que os mapas não mostram. Sempre perto de antigas trilhas ou caminhos de guardas florestais que ninguém mais usa. Não faço perguntas agora. Não me voluntario para trabalhos remotos. Se eu tiver que entregar algo lá, espero no caminhão, até que alguém venha receber o pacote. A última vez que vi meu primo Caleb, ele estava do outro lado de um riacho estreito, talvez a 3 metros de distância, sem camisa, sem sapatos, apenas parado ali na terra, com as mãos ao lado do corpo, rosto inexpressivo, olhos arregalados. Ele não se moveu, não piscou, apenas me encarou. Eu não corri naquele momento. Deveria ter corrido, mas não corri. Quando ele mencionou Blue Hollow Ridge pela primeira vez, achei que estava exagerando. Você já passou pelas antigas minas? Perguntou ele. Fora, passando pelas trilhas do serviço florestal? Eu não tinha. Ele disse que havia trilhas antigas de família por lá. Aquelas que o tio-avô usava antigamente. Muito antigas, ele disse. Antigas antes da criação do estado. Ninguém mais caminha por elas. Lugares como uma cápsula do tempo. Eu tinha semana de folga. Sem obrigações, imaginei. Claro, um pouco de exercício. Encontrar um primo que eu não via há anos. Éramos próximos quando crianças, mas ele se afastou quando voltou para o Tennessee. Pensei que talvez alguns dias na floresta fossem uma boa maneira de nos reconectarmos. Estacionamos no fim de uma estrada vicinal que não recebia manutenção havia décadas. O cascalho deu lugar à lama e a luma ao mato. Caleb tinha um mapa topográfico surrado, dobrado na mochila, do tipo que parecia ter saído do sótão de alguém. Nos equipamos e começamos a caminhar. Perguntei a que distância estávamos indo. Longe o suficiente, disse ele, acenando com a cabeça na direção da linha do cume. Então, acrescentou, se eu gritar, vai, não discuta. Apenas corra para o oeste. Eu ri, achando que ele estava brincando, mas ele não estava rindo. Não parecia um aviso. Parecia uma regra. Cerca de 1 hora depois, encontramos uma bifurcação na trilha. Uma parecia bem usada, a outra, mal visível, coberta de mato.
Não estava no meu GPS nem no mapa de papel dele. Caleb parou, olhou nas duas direções e então seguiu em direção à trilha escondida. Perguntei se ele tinha certeza que aquele era o caminho certo. Ele não respondeu de imediato. Então, sem olhar para mim, disse: "É para onde precisamos ir." Caminhamos em silêncio por um tempo. A mata parecia densa, não apenas com árvores, mas com algo mais pesado. Ficou silenciosa de um jeito que fazia você prestar muita atenção nos próprios passos. Tentei quebrar a atenção perguntando sobre as trilhas, quem as tinha usado, o que havia lá. Caleb não ofereceu muita informação, mas disse algo estranho. Seu tio-avô falava sobre pessoas que nunca saíam das colinas. Os primos, como ele os chamava. Ficaram tempo demais lá dentro. Perguntei o que isso significava. Eles não nasceram diferentes, ele disse. Eles apenas mudaram. Assistiram por muito tempo. Esqueceram como voltar. Deixei pra lá. Caleb sempre teve um jeito poético de falar, especialmente sobre a família. Imaginei que fosse apenas folclore das montanhas misturado com alguma coisa estranha que ele tinha aprendido morando sozinho por ali. Acampamos perto do que pareciam ser os restos de uma estrutura antiga. Talvez uma cabana. Apenas um muro baixo de pedra coberto de musgo e se desintegrando. Enquanto nos preparávamos, notei uns feixes de ossos amarrados a galhos, como pequenos sinos de vento feitos de costelas e maxilares conectados por algo que parecia tendão. Apontei para eles. Marcadores, murmurou Caleb, desviando o olhar, como se não devêssemos reconhecê-los. Naquela noite, sentamos-nos perto da fogueira. Caleb contou histórias, não do tipo divertido. Falou sobre contrabandistas que desapareceram ali durante a lei seca. Sobre trabalhadores florestais que sumiram e reapareceram meses depois, descalços e resmungando em um dialeto que ninguém conseguia identificar. Disse que seu tio-avô acreditava que certas partes da serra não pertenciam mais a ninguém. Disse que estavam sob controle. Essa foi a palavra que ele usou. Controle. Ele não disse por quê. No dia seguinte, caminhamos mais fundo. Estávamos procurando um velho barraco que a família dele usava para caçar. Supostamente ficava perto de um carvalho rachado e morto. A trilha terminou em menos de 1,5 km, e então estávamos apenas abrindo caminho pela mata. Em algum momento, parei de conseguir dizer onde o sol estava. Caleb se movia como se soubesse o caminho, mas parava constantemente, inclinando a cabeça, examinando as árvores como se esperasse algo. Por volta do meio-dia, senti um cheiro. Forte, azedo, como ferramentas enferrujadas deixadas na chuva. Caleb parou imediatamente. Não disse nada, apenas enfiou a mão na mochila, tirou um pratinho de lata amarrado a um barbante e o jogou por cima do ombro como um anzol com isca. Abri a boca para perguntar o que ele estava fazendo, mas ele ergueu um dedo e me lançou um olhar. Não assustado, concentrado. Eu não disse nada. Encontramos o barraco pouco antes do anoitecer. Estava quase todo desabado, o teto curvado, as paredes cedendo. Caleb insistiu que dormíssemos lá dentro. Enfiou um cano enferrujado no batente da porta e pregou uma ferradura torta acima da entrada, como um ritual. Perguntei se ele estava falando sério. Ele não respondeu. Naquela noite, não dormi. Algo se moveu lá fora. Não andou, raspou, como se usasse os antebraços, arrastando o corpo. Foi lento, intencional. Parou na parede mais próxima de mim. Juro que vi dedos deslizarem pelas rachaduras, longos, acinzentados, se contraindo como se estivessem procurando por algo. Deitei-me,
Não respirei muito alto. Pela manhã, ele havia sumido. Caleb já estava acordado, andando de um lado para o outro, sem café da manhã, sem café. Caminhamos em um amplo círculo ao redor do barraco. Havia pegadas, pés descalços, pele rachada, dedos machucados, mais de um conjunto. Elas haviam circulado o barraco durante a noite, passando por cima de seus próprios rastros repetidas vezes. Caleb não disse nada, apenas apontou. Não seguimos nenhuma trilha depois disso, apenas seguimos em linha reta para o oeste, atravessando o mato. Algumas horas depois, encontramos uma carcaça de veado aberta, sem vísceras. A língua havia sumido e a caixa torácica parecia esmagada, como se alguém tivesse se ajoelhado sobre ela. Caleb usou um graveto para pegar um pedaço de fígado e jogou-o na ravina. Você os alimenta, disse ele, ou eles se alimentam sozinhos. Eu não disse nada. Estava começando a entender. Não estávamos ali para encontrar uma cabana. Aquilo era outra coisa. Paramos antes do pôr do sol, no leito seco de um riacho. Sem fogo, sem comida, apenas fique abaixado, disse Caleb. Ele estava nervoso. Continuava examinando as árvores, olhando por cima do ombro. Em algum momento, depois da meia-noite, acordei com um som de mastigação, molhada, estalando devagar. Estava perto. Sentei-me. O saco de dormir de Caleb estava vazio. Inclinei-me para fora da barraca e vi alguém agachado perto de uma árvore. Usava a jaqueta dele, mas o jeito como se movia não estava certo. Os joelhos se dobravam para trás, como os de um cervo, mas o resto era humano demais. A coluna arqueada, os braços balançando por mais do que deveriam. Não consegui ver o rosto até que se virasse. A boca se esticava demais, os dentes pareciam pedra velha. Os olhos, leitosos, quase brilhando no escuro. Ele se sacudiu uma vez, depois deslizou para trás em direção às árvores. Nenhum barulho, nenhuma folha sendo esmagada. Fiquei parado até o amanhecer. Quando rastejei para fora da barraca, a jaqueta estava amontoada no chão. Caleb estava sumido, sem sangue, sem rastros. Nada. Além de sua bússola, sentada sobre uma pedra lisa e plana. Peguei-a e corri. Não parei para pensar. Apenas segui o riacho para o oeste, atravessando arbustos e galhos baixos até chegar a uma estrada de terra. Desabei alguns quilômetros depois. Um guarda me encontrou no dia seguinte, balbuciando bobagens e meio desidratado. Contei a ele que Caleb e eu nos separamos. Só isso. Eles procuraram por semanas, mas não encontraram nada. Muito obrigado por acompanhar esses relatos. Deixe seu like e comente o que achou e até mais.